E aí pessoal, tudo bem? Trazendo mais esse vídeo aqui para reflexão. Prometo ser breve no que eu venho trazer aqui para vocês. Hoje eu vou falar a respeito de um pensador, de um filósofo que particularmente eu considero muito importante, né? Não só para mim, mas também para o pensamento aí do século XX. O nome dele era Jiddu Krishnamurti, né? Ele nasceu na Índia no final do século XIX, e morreu ali no final dos anos 80. Ele dedicou boa parte aí da sua vida, em torno de 50 anos da vida dele, em prol da divulgação de um conhecimento, de uma espécie de revolução do ser humano, né? Do questionamento das instituições. É fascinante estudar o Krishnamurti, tá? Então eu vou falar um pouquinho a respeito da vida dele, mas assim, esse vídeo aqui tem muito a ver, obviamente, pelo título você deve ter percebido, a gente está passando por um período conturbado aí na geopolítica mundial, com a Rússia invadindo a Ucrânia e a Ucrânia sendo parte da Europa, né? Ela acaba afetando boa parte do mundo ocidental. Isso faz com que nós brasileiros tenhamos uma espécie de sentimento de medo, né? Receio de que possa acontecer algo pior, né? Que envolva mais países. Então, é importante, eu sinto que está todo mundo meio confuso, né? Todas as pessoas que com diferentes opiniões políticas, por exemplo, estão confusas, pessoas do mesmo espectro político aí estão com o sentimento de que não tem uma opinião formada ainda. Então, na verdade, o intuito aqui é a gente refletir sobre o que a gente pode fazer, não coletivamente, porque nunca é coletivo, tá? É sempre no indivíduo, em cada um. É o trabalho que cada um faz a si próprio, dia após dia, na vida diária, no cotidiano, né? Então, o principal questionamento que eu faço aqui e que você deve pensar na sua vida com muita calma, com muito critério, é o quanto do seu comportamento, o quanto daquilo que você é, das suas crenças, o quanto daquilo que você acredita, daquilo que você age no dia a dia e das ideias que você defende, quanto desse conteúdo mental você herdou, ou seja, isso foi trazido até você e você assimilou isso, e o quanto desse conteúdo mental é seu de fato, né? Ou seja, nasceu de você. Por que eu estou falando isso? Existe uma vertente filosófica que acredita que nós não temos liberdade, tá? E apesar de desagradável, é uma ideia muito interessante, né? Então, filósofos como David Hume, por exemplo, acredita, aliás, tem um cara antes do David Hume, né, que é o Spinoza, que ele falava muito a respeito disso, né, que nós somos completamente condicionados naquilo que a gente faz no dia a dia, né, as nossas crenças, nossas ideias, né, e que precisamos ter consciência de fato do nosso papel dentro da natureza, de modo que a gente fique consciente em cada momento, né, para que a gente possa tomar decisões e agir na vida de uma forma mais consciente. Krishnamurti entra exatamente nesse contexto. Por quê? Krishnamurti ele foi treinado, ele começou aos 9 anos a ser treinado pela Sociedade Teosófica. Para quem não conhece a Sociedade Teosófica, eu aconselho dar uma pesquisada, tá? E dos 9 aos 28 anos, mais ou menos, o Krishnamurti ele foi treinado para ser o instrutor da humanidade, uma espécie de Jesus do novo milênio. O que acontece é que aos 29 anos, se eu não me engano, Krishnamurti decide sair, abandonar a Sociedade Teosófica, diluir a instituição na qual ele era o líder, né, a Ordem Estrela do Oriente, se eu não me engano, e fazer um trabalho por conta própria, ou seja, fazer palestras, ou seja, ele se dedicou o resto da vida dele inteira de modo a instruir a humanidade a pensar por conta própria, né? Questionar as autoridades, questionar o conhecimento estabelecido. Esse foi o trabalho do Krishnamurti. E entender os mecanismos por trás dos conflitos humanos. Por que existe a inveja? Por que existe o conflito? Por que existe o medo, a solidão? Por que o mundo tá em caos? Esse eram os temas do Krishnamurti, né? E acho que cabe muito a gente falar disso atualmente, porque a gente vive num contexto em que as pessoas, pelo menos relativamente, não precisam mais se preocupar tanto
em alimentação, em questões básicas do ser humano, né? Abrigo, alimentação. E os problemas ainda existem, mas eu sinto que até mesmo as pessoas que vivem em relativo conforto, elas também têm esse sentimento. Então eu vim trazer aqui algumas ideias do Krishnamurti para que a gente possa refletir, né, e entender que boa parte dos nossos comportamentos, crenças, eles são condicionados pela religião, condicionados pela nossa família, pela sociedade, pela escola em que a gente estudou, pelo nosso trabalho, né? Então, vou dar início aqui a um pouquinho do que o Krishnamurti ensinou. Espero que contribua de alguma forma aí para o seu pensamento a respeito de tudo isso, tá? Então, o Krishnamurti, ele trazia muito essa questão da revolução interior, questionamento das autoridades, das questões psicológicas do ser humano. Por exemplo, uma das máximas, né, e eu acho que isso é muito claro para todo mundo, o ser humano sente medo, né? O ser humano, ele tem medo do futuro, ele tem medo de passar fome, ele tem medo dos seus parentes ficarem desabrigados, passarem necessidade, né? Tem medo da solidão e, em última análise, o ser humano tem medo da morte, né? O medo da morte, ele está introduzido em cada momento da nossa vida de uma forma subconsciente. Vou dar um exemplo para você. Toda vez que você utiliza um argumento e alguém prova que seu argumento está incorreto, você tem a percepção de que você está morrendo. Mas isso é psicológico, ele está no inconsciente. Então, automaticamente você se sente muito mal, porque, poxa, o cara conseguiu rebater a minha ideia. Então, o que acontece? Junto a esse medo da morte, em última análise, o ser humano, ele tem um sentimento de estar incompleto. E esse sentimento, ele está o tempo todo conosco, em todos os meandros da vida, certo? E a gente preenche essa lacuna com estruturas psicológicas da sociedade em que a gente se sente seguro. Por exemplo, nós temos uma casa confortável, nós temos comida, nós temos onde a gente possa fazer nossas necessidades básicas. Em segunda análise, nós temos um trabalho, nós temos amigos, relacionamento, nós nos sentimos amados, compreendidos, etc, etc. Temos nossa religião, né, nossa base de crenças não só religiosas, mas também sociais. Nós temos um país no qual a gente pode confiar em sua Constituição, né, nas forças repressivas de eventuais rebeliões, né, e esse Estado ele nos dá uma certa segurança psicológica em saber que eu tenho minha casa, ninguém vai tomar minha casa, se eu for na rua tem polícia patrulhando, e etc, etc. Existem leis por trás de tudo isso, né? Pelo menos aparentemente, né? Então, o que acontece? Se essa estrutura ruim, se alguma coisa afeta a ordem estabelecida, se alguma coisa vai contra o seu conjunto de crenças religiosas, políticas, culturais, você se sente ameaçado. É isso que acontece quando alguém pensa diferente politicamente de uma outra pessoa que pensa o contrário. A gente está vivendo momentos de opostos. Então, ninguém está preocupado em tentar entender o outro lado, né? Na verdade, as pessoas estão tão enveredadas nessa questão do conflito, do embate, que elas só querem defender suas opiniões, suas percepções com relação à realidade, né? E se alguém ameaça esse entendimento que se tem da realidade, a obrigação desse ente, né, é rebater a qualquer preço. Por mais que essa pessoa esteja com a razão, se ela tenha provado por A mais B que existem conflitos na linha de raciocínio dessa ideia do indivíduo, ele vai defender como se fosse a própria vida dele. Então a gente está vivendo momentos em que essa ordem ela está balançando, certo? Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, aonde as pessoas colocam esse sentimento de completude? Formação acadêmica, trabalho, religião, família. Ah, poxa, eu preciso me casar, eu preciso de alguém para me sentir completo. Ah, não, mas eu preciso
congregar numa igreja, porque senão eu não me sinto completo, né? Eu preciso ter um bom emprego, preciso ter uma formação. Quando eu tiver uma formação acadêmica legal, eu vou ser respeitado, vou me sentir completo, etc, etc, etc. Tem uma pergunta que eu sempre tratava com uma amiga minha, que é o seguinte: onde está o ego do indivíduo, né? Onde o sentimento de pertencimento dele está alocado? Então, às vezes a pessoa fala assim: eu não ligo para dinheiro. Tudo bem, amigo, você não liga para dinheiro, mas onde é que está o teu interesse? Onde é que você coloca a sua fichinha lá? Você coloca na religião, você coloca na caridade, você coloca na política, sabe? Então, em algum lugar, esse cara colocou as esperanças dele na vida após a morte, no comunismo, sabe? As esperanças dele estão em algum lugar, sabe? Esse vazio existencial, essa completude, ela está utilizando uma ferramenta para se completar. Então, cada um que faça a sua análise, né? Quem estiver assistindo esse vídeo até agora, os 11 minutos, pode tirar suas próprias conclusões a respeito disso. Qual a ferramenta que o seu ego está utilizando para se sentir completo na sua existência? É o seu trabalho, é o seu relacionamento, é o seu casamento, são seus filhos? Vocês já ouviram falar da síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos crescem e a mãe se sente só porque o ninho está vazio? É um sentimento como esse. A mãe dedicou toda a sua vida em prol dos filhos, e aí quando os filhos vão embora, ela não consegue lidar com isso, né? Da mesma forma, uma pessoa que se dedica 30, 40 anos a uma empresa e ela é de repente demitida, ele não consegue lidar com isso, ele colocou toda a energia naquilo, sabe? É muito complicado. Então, o que acontece? Para que o sentimento de completude se torne estável, todo o emaranhado de estruturas psicológicas tem que estar em ordem. Ou seja, você tem vários pilares, né? Família, religião, trabalho, círculo de amizades. Se alguma dessas estruturas ruir, o ser humano se sente incompleto novamente. E aí a pergunta que fica, né? Eu preciso depender de todas as estruturas da sociedade estarem estáveis para que eu me sinta completo? Tá entendendo a questão? É muito profundo isso, né? E a gente vê que são estruturas muito frágeis, muito frágeis. A grande questão é como eu posso estar livre de tudo isso, né? A gente sabe que a gente depende dessas estruturas para viver em sociedade. Então, a pergunta é: se uma estrutura dessa entra em ruína, como eu fico? Será que eu consigo continuar vivendo minha vida da mesma maneira? Será que o baque psicológico vai ser tão grande que eu vou ter que tomar partido e enfim, entrar mesmo em parafuso? Então, o que acontece? Tem duas questões muito importantes que envolvem isso, e uma pergunta vai ajudar a gente a entender. Por que uma torcida organizada se torna violenta quando o time perde, né? Que sentimento é esse de pertencimento que o futebol traz para essas pessoas, né? Um clube de futebol é só um clube de futebol, né? Hoje em dia, inclusive, a gente escuta muita gente falar que o clube de futebol, né, que o Flamengo, que o Corinthians, que o Palmeiras é mais importante do que a seleção brasileira. Ou seja, o sentimento, a estrutura pátria, ela está enfraquecida no Brasil. Se um clube de futebol é mais importante que a seleção brasileira, então essa estrutura está enfraquecida. Por que essas pessoas se tornam violentas quando o time delas perde? Você já parou para pensar nisso? O ser humano, desde os primórdios da sua existência, eles vivem em bando. O ser humano não consegue lidar muito bem com a solidão, com o fato de estar sozinho. Alguns animais são muito bons nisso, mas o ser humano não é. Então o ser humano, ele anda em bando para se proteger, né? Para ter um sentimento de pertencimento a algo. E aí vem uma coisa muito interessante. No tempo antigo, né, isso era justificável, né? Era uma questão de sobrevivência você estar em bando com outras pessoas. Agora, um time de futebol, estar em bando e partir para agressão contra outras pessoas que torcem para um time diferente é um comportamento completamente inconsciente, né? Acredito que venha dos condicionamentos do nosso próprio DNA, da nossa própria
existência enquanto seres humanos, né? Isso está dentro da gente, né? E isso explica muita coisa no que concerne as guerras, no que concerne os conflitos bélicos aí mundiais, porque na verdade os países, as cidades, os estados, os países, eles são uma grande família, um grande conglomerado de pessoas com questões em comum, né? Então qualquer coisa que envolva, qualquer coisa que ataque, qualquer coisa que enfraqueça a nossa superfamília, que a gente chama de nação, o ser humano se sente ameaçado e todas as estruturas ficam enfraquecidas. Então é muito complicado você lidar com questões do inconsciente humano. Como eu consigo me livrar disso? Como eu consigo me sentir bem mesmo que as estruturas estejam balançadas, sabe? Outra questão que eu trago é: por que o ser humano ele se torna mais violento quando ele está em bando do que quando ele está isolado, sozinho? Isso é chamado de efeito manada. Isso é muito conhecido. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa escolhe o restaurante que está mais cheio do que o restaurante que está vazio. Ele seria muito melhor atendido, né, dependendo da situação, claro, num restaurante vazio, né, e mais rápido, do que no restaurante cheio. Mas por conta de ter muita gente lá dentro, ele escolhe inconscientemente o restaurante cheio, né? Mas voltando, né, por que o ser humano se torna mais violento quando ele está em bando do que em detrimento de quando ele está isolado? O ser humano isolado, ele raciocina melhor, sabe? O ser humano em bando, ele é capaz de qualquer coisa. Ele age inconscientemente, ele age com a massa. Então, se um grupo de pessoas agride alguém, não existe uma unidade, não é o fulano, o Joãozinho ou a Mariazinha que está agredindo o fulano. É o grupo que está agredindo. E eu me escondo dentro desse grupo. Isso é muito perigoso. Isso acontece numa questão de guerra, por exemplo. Em um momento de guerra, como está acontecendo atualmente, né, as pessoas agem em função do coletivo. Elas matam, elas destroem, para justificar uma ideia, uma narrativa que tem a ver com o coletivo, que tem a ver com um país que se sente ameaçado ou que se sente injustiçado por alguma situação psicológica determinada, porque na verdade é tudo psicológico. Não existe absolutamente nada que justifique a matança de pessoas, né? A gente está do século XXI já e a gente entende perfeitamente essa questão. Mesmo assim, tem pessoas que defendem autoritarismos, tem pessoas que defendem comunismo versus capitalismo, que é uma dicotomia que não existe mais, né? O que existe hoje é a ideia de democracia e autoritarismo. Então, a gente está correndo um sério risco de entrar agora na década de 20, década de 30, com uma influência, com um direcionamento muito maior das pessoas buscarem um governo mais autoritário. É o que parece estar acontecendo. E com isso a democracia vai se enfraquecer. Tem o seu lado bom? Tem. Por quê? Quando um indivíduo pensa pela nação, é o pensamento do indivíduo que representa a nação. A democracia ela é muito confusa e muito lenta, né? Mas ela ainda assim é o melhor caminho. Então, eu achava no passado que a internet, né, a revolução da comunicação, ia ajudar o ser humano a se compreender melhor, ia ajudar o ser humano a se informar melhor. E o que eu estou vendo acontecer é um cenário pior do que o do passado. As pessoas continuam acreditando em mentiras, as pessoas continuam acreditando em narrativas que fortaleçam o sentimento delas de pertencimento por algo, por uma ideia, por uma ideologia. Então eu cheguei à conclusão de que a revolução realmente tem que ser interior. Não adianta você buscar uma revolução coletiva, né? Hoje temos diversas questões no nosso próprio país que são quase que inadmissíveis, no sentido de que você vê que não tem futuro, sabe? Por exemplo, lobby religioso dentro de um governo, ou achar que as questões vão se resolver quando
a nação for uma nação cristã, evangélica, católica, ou muçulmana, ou budista, ou alguma coisa nesse sentido, porque a revolução não acontece no coletivo. Não adianta ir por esse caminho. As pessoas precisam, cada um, fazer seu trabalho individual, agir com consciência no seu cotidiano, para que se busque a conciliação, para que se busque a paz a cada momento, com cada indivíduo que você interage na sua vida. Não adianta você acreditar em comunismo, você acreditar em socialismo, em fascismo, sabe? São formas de pensar que, na verdade, nada tem a ver com o ser humano isoladamente. O ser humano ele precisa fazer essa revolução interior por conta própria. Ele não precisa se associar a um tipo de pensamento específico, sabe? O Krishnamurti ele aborda tudo isso em seus 50 anos de palestras e alguns livros publicados, e eu aconselho vocês, quem tiver interesse, a buscar. Tem diversos vídeos no YouTube que mostram as palestras dele, né, em diversas partes do mundo. Ele não é, obviamente, um cara muito divulgado pela mídia, né? Eu só fui descobrir Krishnamurti de 2013 para cá. Eu tenho aqui alguns livros que eu posso indicar para vocês. Esse aqui é um livro chamado A Primeira e Última Liberdade, tá? É um dos livros mais conhecidos do Krishnamurti, tá bom? Eu tenho essa versão aqui impressa, né? Pirataria pura, mas esses dois aqui são livros mesmo, tá, pessoal? Tem esse aqui, ó, Liberte-se do Passado, ou seja, pensamento completamente muito parecido com o filósofo Rumi, né? David Rumi, no qual ele pregava que o ser humano tem que ser um livro em branco, né? Um livro em branco, e ele utilizar os sentidos para que ele consiga descobrir as questões da sua própria realidade sem o racionalismo, né? Sem o conteúdo mental que já vem sendo acumulado desde o início da civilização, né? O Krishnamurti é um empirista, né? Ele pregava esse conhecimento empírico baseado na percepção direta da realidade, né? Então eu tenho esse aqui, Liberte-se do Passado, né? E esse aqui é um livro que eu adquiri recentemente, que eu ainda não li, é a biografia do Krishnamurti, tá? A Vida e Morte de Jiddu Krishnamurti. Ele foi escrito por essa Mary Lutins, que foi uma pessoa que viveu junto com Krishnamurti. Ela e o marido tiveram uma convivência muito próxima dele, tá? Assim que eu ler esse livro, eu posso fazer um novo vídeo para vocês, tá? E tem fotos, tem muitas coisas legais sobre a vida dele, tá? Krishnamurti morreu velhinho, se eu não me engano, em 1989, com um legado incrível, né, de publicações de livros e palestras que ficaram aí para a posteridade. Uma das influências mais positivas na questão da paz mundial e da gente conseguir chegar, né, a uma verdadeira liberdade em algum momento da nossa existência. Tá bom, pessoal? É isso que eu vim trazer aí para vocês. Eu sei que eu realmente não tenho a resposta para a paz mundial, mas eu sei de alguém que falou muita coisa legal, que foi Krishnamurti. Tá bom? Um abraço.